bem-vindos em mais um episódio de Contraturno, nossa... Revista semanal em formato podcastal. Ah, grande professor Vareta, perfeito. Hoje com uma convidada mais do que especial aqui, uma psicopedagoga que o professor Walter nos ajudou a estar aqui com a gente. A doutora Viviane está aqui. Por favor, doutora, se apresente para os nossos queridos aluninhos e convidados que estão aqui escutando a gente. Prazer é meu. Eu sou educadora aqui, como todo mundo na sala, sou formada em pedagogia, tenho curso de psicopedagogia, tenho 2 de psicopedagogia, tenho curso de neuropsicopedagogia, sou especialista em cérebro também, porque eu sou analista neurométrica, que acho que ninguém sabe nem bem o que é, mas é um especialista em cérebro, e sou especialista em dificuldades de aprendizagem. Acho que é por isso que eu estou aqui para a gente conversar sobre o que está acontecendo hoje com as pessoas em casa. Perfeito, a gente agradece muito, eu fico muito feliz. Agradeço a indicação do professor Walter também, o professor Vareta também está muito feliz com a presença. E, professor Vareta, seja bem-vindo. Eu queria dizer que eu não mandei pergunta para a pauta, que minha semana foi do capeta, então eu tô aqui aquele aluno que pediu para colocar o nome no trabalho. E vamos acompanhar, e a gente aqui vai na malemolência. Não, a gente vai acompanhando as discussões e vai tentando... Surgindo novas perguntas, a gente vai colocando, mas eu tô com a pauta certinha aqui acompanhando junto. Muito bem, professor Vareta, vai estar com aquela pessoinha do ladinho, fala você agora. Muito bem, professor. Professor Walter, muito obrigado por ter você aqui novamente com a gente no Contraturno. Olá, pessoal. Eu que fico feliz aqui, né, de mais um programa participar, da gente poder contribuir, mas na verdade hoje é um dia mais da gente escutar e aprender, né, com a doutora Viviane. É uma profissional extremamente gabaritada, como vocês viram, é uma profissional extremamente sensível para todas as coisas que acometem, né, a área aí da neurociência. O Vareta, eu acho que também faz especialização, então ele também não está tão fora assim, né, da discussão. Eu faço aquela neurociência aplicada à aprendizagem da IBFE, vocês conhecem? Legal, muito bom. E eu quero agradecer também o convite, né, da doutora Viviane aceitar nosso convite. Tenho certeza que esse programa aqui vai ficar sensacional. Com toda certeza. Então, você que está escutando pelo Spotify, pelo Deezer, ou está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de avisar os coleguinhas desse episódio, compartilha no Instagram, compartilha no Twitter, curte o canal, curte o vídeo, assina todas as coisas da gente que a gente está querendo muito. Depois, aqui no videozinho que está vendo no YouTube, moçada, vai ter o Instagram da doutora Viviane aqui para vocês seguirem ela também e fazer as perguntas, talvez diretamente para ela, assistir as lives dela depois, tá bom? Então, não esqueçam de seguir ela também depois no Instagram, nessa semana, beleza? Então, Viviane, vamos começar aqui. Ela permitiu que eu não chamasse ela de doutor, deixar bem claro, tá? Antes que alguém me comente depois, nossa, Jeff parou de chamar de doutor. Mas, primeira pergunta, que é a pergunta que eu queria muito escutar, eu acho que o professor Vareta também, que é uma preocupação que eu estou sentindo, eu estou trabalhando com todo mundo aqui também, trabalhando com aulas virtuais, e a gente sente que algumas coisas têm mudado. E uma das coisas que a gente já discutiu até no Contraturno é como que é a relação de pais e filhos nessa convivência de pandemia, nessa convivência fechada. Como que está nesse momento, principalmente no Brasil, aqui, a gente sabe que o nosso país é diferente de várias formas, e tinha uma relação, muitos pais tinham uma relação de um jeito com os filhos, né, com nossos alunos, e agora está tendo que reaprender isso. Então, o que a gente pode aprender com você a respeito desse tema tão importante que está acometendo a todo mundo nesse princípio de pandemia? Olha, eu tenho acompanhado várias famílias dos meus pacientes, né? Como eu disse, eu sou especialista em dificuldade de aprendizagem, então eu lido com um público que talvez vá ter mais dificuldade ainda de ficar em isolamento e usufruir dessa ajuda dos pais em casa, porque eles já têm dificuldades dentro da escola, imagina em casa. Mas, assim, para minha surpresa, a gente percebeu que a primeira semana foi muito difícil e depois essas famílias já começaram a se adaptar melhor, né? Algumas famílias começaram a pegar muito pesado com as crianças. Eu até intervi com essas famílias que eu atendo, falando, olha, a gente precisa manter rotina, a gente precisa fazer com que eles façam todos os deveres, tudo que está programado, mas a gente também precisa ter um pouco de flexibilidade. Então, a partir da segunda semana, os pais começaram a tirar um pouquinho o pé do acelerador,
diminuíram um pouquinho a cobrança, mas continuaram cobrando, porque eles tinham extrapolado. E a partir da segunda semana parece que as coisas ficaram muito melhor. Aí veio a terceira, a quarta semana e os pais pararam de reclamar. E as crianças também começaram a se adaptar. E sabe o que é o mais legal? É porque o cérebro, ele, por neuroplasticidade, ele se acostuma a tudo. Então, acho que até vocês mesmos devem estar percebendo que vocês estão se acostumando mais à nova rotina. E as crianças também, por conta de neuroplasticidade, pelo cérebro ter essa variabilidade aí de conseguir fazer isso. Ah, é muito bom saber disso, né? Eu posso falar por mim, eu tinha uma rotina bem diferente. Eu acordo muito cedo para fazer exercício para minhas costas, eu tenho um problema na coluna e tal, então há algum tempo já eu ainda continuo acordando cedo, mas meus exercícios estão espalhados ao longo do dia, uma coisa que eu não fazia antes, porque eu estava trabalhando, então não dava para parar no meio da aula e falar, gente, peraí, né? E fazer um alongamento no meio da sala de aula. Deveria fazer, mas eu não faço. E agora, nas aulas virtuais, que eu fico muito tempo sentado, eu consigo fazer isso. Então, eu tive que aprender, não, eu posso fazer isso agora, né? Então, é uma pequena mudança que a gente tem. Aproveitando, então, disso, vamos para o segundo tópico, que é uma coisa muito importante. Cabeça da criança e do adolescente, que é um momento da fase da vida muito particular, várias transformações acontecendo, da fase infantil para a fase da pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência. O aluno que está picando já a saída do ensino médio, chegando para o vestibular, que ninguém sabe o que está acontecendo, como que vai ser, meu Deus do céu. Então, são várias transições que acontecem no meio escolar que, com a presença do educador, dos amigos, é uma coisa. Tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas tem seus benefícios também. E agora, com esses alunos que não têm mais esse contato, eu posso falar que eu tive... Uma das perguntas que eu faço para meus alunos quando eu estou dando aula virtual e aí, gente, qual é a maior dificuldade que vocês estão sentindo agora? Porque eu quero tentar fazer o meu melhor para eles. A primeira resposta de todo mundo falta o meu amigo do lado para me ajudar. Então, muitos estão sentindo a falta daquele colega que estava do lado para ajudar a fazer o exercício, para ajudar a entender alguma coisa, às vezes para dar um suporte, para estar lá. Né? Está aqui do meu lado. Então, nossa segunda conversa hoje, né, para o Barreto, para o Walter aqui, quiser acrescentar também, como que está a cabecinha das crianças que estão virando pré-adolescentes, estão virando adolescentes, e até os adolescentes já estão pensando em vestibular nesse momento. Posso emendar uma pergunta junto? Ande. A Viviane falou bastante dessa questão da adaptabilidade que a gente tem com o passar do tempo, né? As rotinas mudando, as circunstâncias novas passando a não ser tão novas, né? E eu estava lendo alguma coisa sobre a diferença entre estabelecer rotinas, né? E manter foco constante de aprendizagem. Então, eu acho que daí entra muito nessa questão da neuroplasticidade, né, que a Viviane comentou. Eu gostaria também de saber um pouquinho disso daí. Tá bom. Deixa eu começar, então, lá com a primeira pergunta, que foi sobre essa mudança aí de quando a criança passa de criança para pré-adolescente para adolescente. Assim, é uma enxurrada de neurotransmissores, de hormônios, né? Em situações normais, uma criança que passa a ser pré-adolescente para depois adolescente já é um pipinaço, né, por conta dos hormônios. Então, agora, elas confinadas em casa, eu ainda não tenho essa estatística, mas eu imagino que a gente está potencializando um pouquinho mais o problema, ou talvez até não, se a gente for pensar que a gente não tem mais os estímulos externos atrapalhando, caso eles tenham um bom ambiente familiar, né? Então, são muitas variáveis. As crianças que têm aquele núcleo familiar bem legal, com mãe, pai, com, assim, super harmônico, onde não tem briga, onde todo mundo conversa, talvez elas estejam até passando por essas transformações de uma maneira melhor do que se elas estivessem indo para a rua, indo para a escola, vendo os amiguinhos, tendo algum conflito ali na escola. Agora, as crianças que têm núcleos familiares complicados, e a gente sabe até porque a porcentagem é enorme disso, elas vão ter muito mais problemas, né? Então, a gente sabe que vai aumentar o número de divórcio, vai aumentar o número de repetência, vai aumentar o número de tudo, até de filhos, né? Também tem muito amor envolvido nisso. Bem bacana essa observação. A Varetinha está se preparando já também. É mesmo? Vai ter bebê daqui a 9 meses? Daqui a 9 séculos.
Eu gosto tanto de filho que eu fico com os outros o dia inteiro. Então, deixei a oportunidade bom. em casa sem. Já tá bom. Agora, eu queria voltar na do Walter. Walter, me lembra um pouquinho o que você me perguntou exatamente? Foi sobre foco, não foi? Depois eu tenho uma pergunta. O Walter está com o microfone Nossa, o fechado. microfone está desligado. É isso, Aí. aí, professor. As pessoas falam bastante sobre a questão da rotina, né? Inclusive, a gente trouxe aqui que a rotina é importante, que ajuda ao processo de adaptabilidade a essas mudanças. Mas eu também escutei algumas coisas falando sobre você ter um foco muito centrado, né? Ou seja, você manter o foco em alguma coisa e ficar com aquilo o dia inteiro e que isso poderia trazer não benefícios, mas malefícios. Exato. A gente podia pensar em hiperfoco. Isso. Extrapolando um pouquinho. Nem todo mundo tem a capacidade de hiperfoco. As únicas pessoas que têm capacidade de hiperfoco são as pessoas que têm TDAH, que é o famoso déficit de atenção. Por quê? Quando elas gostam de alguma coisa, elas submergem dentro daquele assunto. Isso que a gente chama de hiperfoco. O problema é que elas ficam daí alienadas socialmente, né? Isso acontece muito também com, não precisa nem ter TDAH, mas uma pessoa viciada em jogos, em mídias eletrônicas. A mídia eletrônica, ela vicia. E o vício parece que você está entrando em hiperfoco, mas na verdade é vício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa época que a gente está em casa, de não deixar essas crianças ficarem muitas horas com celulares, tablets, videogames, porque é quase uma lavagem cerebral isso, gente. Isso aí dá uma live só disso, uma hora, se quiser, nesse assunto. E aí não é nem só hiperfocar, mas é realmente viciar e aí perder a noção de tudo que está acontecendo, e aí vai embora a empatia, vai embora a parte social, o aprendizado não vai se dar também, e vem irritabilidade, vem ansiedade. Tá? O lance de hiperfoco, já passo a palavra para você, professor Vareta. É uma coisa que, assim, eu dei uma atividade para uma turma minha, umas semanas atrás, e um aluno virou para mim e falou assim, Jeff, eu não posso fazer. Não, por que você não pode fazer a atividade? Porque meus pais proibiram a quantidade de horas extras de usar computador, usar celular. Eu podia usar só no horário de aula, só que essa atividade eu preciso do computador para fazer, que eu pedia para ele desenhar uns gráficos usando o computador e tal. Aí ele veio falar para mim que não podia fazer. Ele falou, posso fazer no papel e mandar uma foto para você depois, no horário de aula? Eu falei, pode. Então, para esse aluno específico, os pais combinaram, você vai usar isso durante o seu horário de aula, depois você não vai encostar mais, porque ele estava usando o dia inteiro mesmo, né? De manhã com as aulas, depois à tarde para fazer a tarefa, depois para jogar. Então, entra muito nisso mesmo. Ele não desliga nunca, né? Ele acorda e vai dormir. Não desliga nunca. Aí não vai conseguir dormir, porque vai ficar super excitado, não vai nem produzir melatonina de noite, de tanta luz nesse olho. Assim, é uma bola de neve isso. Então, os pais precisam botar essa rotina mesmo. Tem tantas horas para jogar, tantas horas para estudar, tantas horas para fazer tal coisa. Tem que ter rotina. Tem que ser um pouquinho mais folgada para não esticar muita corda e não quebrar, sabe? Mas tem que ter rotina e tá super certo do pai colocar essas regras aí. Muito legal. Não Professor só Vareta. Pais, mas pra gente também, né, cara? Eu nunca fiquei tanto no computador quanto tenho ficado e tem sido quase semi-traumático. Tem dia que eu, sei lá, eu preparo aula, tem 100 slides e fico aqui no computador. Aí eu dou aula aqui. Aí eu faço pós-graduação, eu faço aqui. Então, quando você vê, você está passando muitas horas do seu dia conectado. E eu sinto isso um cansaço gigantesco. Mas o que eu queria falar era... Deixa eu te dar uma dica antes que eu perca o gancho. Você não usa óculos, mas caso você use ou venha usar, coloca um blue block. Meu óculos tem blue block, é um bloqueio de luz azul. Legal. Tá? Se você colocar um óculos com blue block, bloquear essa luz azul que te cansa, que te deixa exausto e que prevém, que não deixa você produzir melatonina de noite, no finalzinho da tarde. Então fica a dica do blue block aí para o cérebro. E outra diquinha, Vareta, também, no celular e no computador hoje em dia, dependendo da atualização, você já tem como configurar a própria tela para já limitar a luz azul. O celular e o tablet são configurados para filtro de luz azul lá. Só o computador que eu nunca procurei. Mas dá para configurar, viu? Via Windows ou via o próprio computador. O que eu ia falar os alunos estão em casa e eu já tive casos assim de que acaba a aula, eu volto 1 hora depois, aquele aluno está conectado naquela aula porque dormiu.
E a gente teve isso, problemas com alunos de 7º ano. Eu tenho um índice de alunos entrando em algumas aulas ao vivo, acho que o Jeff pode falar também, abaixo do que se esperava. E eu acho que principalmente nos um pouco mais velhos, quando são mais novos, os pais têm que estar muito mais próximos. Mas a questão das funções executivas, vamos trazer os termos, a autorregulação, é uma coisa que muitos não tinham essa autorregulação para estar passando por esse processo. Ou por questão até biológica, dependendo da idade, você tem uma dificuldade maior de autorregulação, ou até por falta de treino. E a gente caiu nesse mundo onde isso é extremamente necessário. Eu posso imaginar que eu vou ter um desnível maior do que eu estava acostumado, porque os alunos com autorregulação, não só o conhecimento acadêmico deles, mas eles vão sair com algumas habilidades sociais dessa pandemia muito maior do que alguns que não conseguiram desenvolver essa capacidade social de autorregulação. E é uma coisa muito difícil da gente daqui começar a trabalhar com eles, porque a gente não consegue nem saber se eles estão realmente ouvindo. Eu tenho certeza que eu tenho alguns alunos que o pai manda ligar, ele liga aqui e já era, abre a outra aba e vai de Fortnite. Então, não, excelente o ponto que você colocou, Bruno, excelente realmente. Para quem não sabe, autorregulação é função executiva, a função executiva está no córtex pré-frontal aqui, via noradrenalina, adrenalina, alguns outros neurotransmissores. Pode ser que a criança, a pessoa, não tenha esses neurotransmissores, aí ela fica com falha nessas funções executivas, nessa autorregulação, mas pode ser que ela não foi bem educada, não foi bem treinada, né? E a gente sabe, né, vamos voltar lá nas famílias. As mães, os pais, tem muita mãe que ela é a função executiva daquela criança ou daquele adolescente. Ela faz tudo por ele, né? Ela estuda por ele, ela faz a redação dele, ela faz tudo por ele. Eu tenho alunos, eu já vi alunos de 7º ano no restaurante de colégio e a mãe cortando o bife. Pois é. Então a mãe, ela resolveu que ela vai ser o córtex frontal daquela criança pro resto da vida. E não dá, né? Não pode. E será que a criança tem algum problema? Talvez não. Talvez o problema dela seja uma mãe realmente ativa demais aí, que precisa cortar esse vínculo. E, nesse caso, essas crianças vão sofrer um impacto enorme agora, porque se a mãe for fazer tudo, ela assistir a aula enquanto a criança está dormindo, mas ela vai fazer a tarefa e vai mandar para a escola, e vai fazer um desfavor para a criança. Então, nós vamos ter um déficit sim, aí enorme, né? Mas está aí uma lição a ser aprendida, de repente, da gente já começar a abordar esse assunto de que os pais precisam começar a dar autonomia para essas crianças mais cedo, desde pequenininho. O que uma criança pequenininha pode fazer? Né? Ela pode pegar o próprio brinquedo e guardar? Né? Só que a mãe nunca deixou. Aí chega na hora de comer o bife com 14 anos, está cortando ainda o bife dela, que nem você falou. Plausível demais, porque eu já tive aluno chegando para mim e falando assim, Jeff, eu não trouxe o que você me pediu porque minha mãe não comprou. E eu dou aula para adolescente, né? Eu dou aula para ensino médio. Aí eu falei, sua mãe não comprou? Mas... Jefferson, às vezes os pais, eles me contam toda essa história no consultório e falam, o que você acha que meu filho tem? Às vezes eu tenho vontade de responder. Mas eu respiro e falo, peraí, eu vou pensar, eu vou analisar, mas a minha vontade às vezes é de ser honesta. Se a nossa vida fosse uma história em quadrinhos, ia ter um balãozinho aqui. Eu tenho mais uma pergunta agora que surgiu nesse momento. A gente tem cada vez mais alunos com déficit de atenção, com problemas de aprendizagem, sendo diagnosticados, com diversas dificuldades de aprendizagem. Então, acho que todo mundo passa por isso. Eu tenho alunos eu trabalho com Fundi 2, ensino médio e pré-vestibular. Então, eu pego várias faixas etárias. E até onde que... e a gente sabe que o Brasil também é o país que mais vende Ritalina, né? Galera, Ritalina nos moleques o tempo todo aí. E para os universitários também, né? Você vê o que eu vejo na Unicamp do pessoal lá tomando Ritalina? Eu já fui buscar para alguns amigos meus, porque tinha um médico lá em São Carlos que receitava facinho. Aí os moleques iam lá, pediam, e final de semestre era todo mundo na Ritalina. Eu queria falar, até onde porque você comentou da questão dos pais e tal, até onde, se a gente tivesse uma educação melhor com os pais, essas questões de dificuldade de aprendizado não seriam sanadas antes.
Porque, igual você falou agora, que às vezes chega, qual que é o problema do meu filho? E você engasga na resposta do que você gostaria de falar. E esse trabalho, eu acho que às vezes a gente tem alguns números super valorizados, eu não sei, pode ser uma ideia minha, que não são déficit mesmo por uma deficiência neural, mas sim déficit no treinamento dessas funções executivas, que poderia ser sido feito com a família. O déficit de atenção dele, a dificuldade de aprendizado, não é uma questão neurológica, é uma questão de ter aprendido funções executivas mais cedo. E eu acho que a gente acaba misturando tudo isso. E para a gente, docente, é uma dificuldade muito grande entender essas adaptações. As crianças com laudo é sempre muito complexo, até porque os diferentes laudos que você encontra numa sala, tem hora que de vez em quando eu tenho vontade de chorar, porque eu pego lá, eu falo, beleza, como é que eu dou essa aula agora? E aí, não sei se foi uma pergunta ou se foi uma frustração. Não, foi um desabafo, mas foi uma pergunta, né? Eu super concordo com você. Eu acho assim, tem muito aluno, ele não tem TDAH, ele está desatento, ele está hiperativo naquele momento, mas não significa que ele precisa ser medicado, não significa que ele é portador da síndrome. Eu concordo com você. Se a gente pensar que são mais ou menos 7% a população portadora de um TDAH, e você pergunta para um coordenador de escola quantos por cento ele tem de laudo, ele fala, eu tenho 25%, 30% de laudo na sala X. Pô, tem alguma coisa muito errada nessa conta. Essa conta não está fechando. Então, tem muita gente diagnosticada errada, e aí eu pego assim, pro meu lado aqui, os profissionais que trabalham como eu, que talvez não estejam enxergando direito, que algumas pessoas elas têm os sintomas, mas não necessariamente têm a situação. E aí precisa ser um pouco mais honesto com os pais. Às vezes eu engasgo na resposta, mas eu acabo dando a resposta delicadamente umas sessões depois. Eu não vou laudar errado. Eu vou tomar muito cuidado para não laudar errado, porque senão você até cria um estigma depois para essa criança, né? E para essa família e tudo mais, sem necessidade. Então, é muito importante, seria muito importante que os pais realmente revisitassem como que eu estou educando meu filho. E fizesse um reolhar nisso, porque está tudo errado, realmente. E, assim, desde mãe, que, né, como a gente falou, que faz tudo, alimentação completamente errada, um monte de doce que deixa essas crianças extremamente hiperativas, falta de limite, porque as crianças não podem ouvir não, ninguém pode falar não para a criança, né? Não sei por quê. Onde que está isso escrito que a gente não pode falar não para uma criança? Ela precisa de um monte de não, para ela entender, para ela dialogar com você, entender o porquê daquele não. Então, precisa muita coisa ser reolhada mesmo. Você está super certo. Eu não queria ser um professor dentro de sala de aula, porque eu não sou mais. Obrigado. A fala do Vareta me fez anotar uma coisa. Estimulou. Uma coisa importante. Vocês são jovens, vocês aguentam a sala de aula. Deixa eu por fora tentando ajudar. Mas eu estou ajudando por fora. É verdade. A gente precisa desse apoio. Às vezes a gente conversa e a gente pensa assim, quantas vezes, eu não estou afirmando, mas às vezes eu acho que tem muito pai e mãe que vai procurar orientação como uma desculpa pelo desempenho do filho. E até para tirar dele a obrigação de ajudar a criança. Então, às vezes, o filho está indo mal na escola, vai procurar uma ajuda, ele está pedindo assim, pelo amor de Deus, me fala que meu filho tem alguma coisa, tem uma sopa de letrinhas. TDAH, PTT, PMDD, PSDB, e por aí vai. Que de letrinhas tem? Ele pede, pelo amor de Deus, não, mostra para mim aqui onde está escrito, porque eu preciso dar uma desculpa. Acho que para o pai ficar feliz, falar, nossa, então eu não preciso fazer nada. Meu filho é assim. Às vezes eu tenho essa impressão, de verdade. E eu odeio quando eu sinto essa impressão, porque quando eu tenho essa impressão em reunião de pais, ou estou conversando com algum pai que me procura de cursinho, acontece às vezes, é aula particular, aí o pai entra em contato comigo, nem o aluno de cursinho assim, é o pai que liga. Ah, meu filho vai prestar vestibular, queria conversar e tal. Aí eu vejo assim, não, mas meu filho tem isso. O pai querendo tirar dele, assim, a responsabilidade dele de cuidar. Falo, não, calma, pera, vamos cada um colocar a sua parte nesse acordo. E isso me fez lembrar, né, de uma coisa que eu li ano passado. Tem uma escola em São Paulo, vou falhar o nome agora, não vou lembrar o nome, eu preciso procurar depois, que estava tendo muito problema com os pais, que a escola estava demandando muito dos filhos, os pais surtando com a escola, não sei o quê. O grupinho de WhatsApp bombando, então todo dia de manhã a coordenadora entrava no computador, tinha prints e prints de tela de mãe mandando
coisa para ela ler, porque falou assim, ó, a gente não concorda com isso, não concorda com isso, não concorda com isso. Ok. O que a escola fez? A escola começou a chamar os pais para um bate-papo 2 vezes por mês. Não era reunião de pais. Eu falei assim, ó, a coordenadora está aqui, o professor X está aqui, o professor Solidário da vez está aqui. Quem quiser vir conversar, estamos abertos. Aí começaram meio tímido assim e tal, mas depois de um tempo, os pais começaram a frequentar essas reuniões, começaram a entender os propósitos. Então, em vez de atacar primeiro, começaram a entender. Ah, por que minha professora pediu para o meu filho levar caixa de leite? Que absurdo, caixa de leite, não sei o quê. Não, porque o propósito é isso, não sei o quê. E aí começou a mudar um pouquinho o jeito que as famílias estavam usando e até o jeito que os pais estavam selecionando com o filho. Então, em vez do pai normalmente chegar e perguntar por que você tirou essa nota, a pergunta começou a ser, o que nós temos que fazer essa semana? Como eu posso te ajudar? Exato. Muda, né? Então, vira uma parceria de fato. O que deveria ser, na minha visão, a escola é uma parceria entre a escola, o educador, o filho e a família. Se não tem esse papel de acompanhar, de fato, fica muito complicado, né? Então, escutando a conversa de vocês, me chamou a atenção esses 2 fatos. E, complementando o que o Vareta falou, né? Eu nunca vi mãe cortar Eu já vi. Mas eu já vi mãe amarrando o sapato. Vai ver que ele é disléxico, coitado. Calma. Vamos pensar que a criança pode ser disléxica, não vai conseguir amarrar o sapato. Olha, era uma criança bem espertinha para muita coisa, porque já era um cidadão de 2º ano de ensino médio. Você tá com uma maldade no seu coração que você precisa soltar. Calma, cara. Verdade, professor Walter. Aproveitando, professor Walter, sua perguntinha, ou sua fala, fique à vontade. Então, eu já parto, eu compartilho muito da ideia do que você falou, de algumas coisas, sobre o que o Vareta falou, sobre a falta de estímulo, né? A gente vê alunos aí que, de fato, eles não foram muito bem estimulados pela família, tem todo um processo aí de uma nova identidade da própria família, né? A família dessa nova geração, uma família que se perdeu um pouco na identidade de como que ela se identifica, o pai como ele se identifica com o pai, a mãe como ela se identifica como mãe, o que é fazer o papel de pai, o que é fazer o papel de mãe. Eu estava escutando bastante o que a Viviane estava falando e o Vareta, né? Então, é a mãe fazendo funções que não são delas, que são das crianças. As crianças têm que se desenvolver dessa forma. Até mesmo acho que o Skinner fala sobre isso, né? Essa questão aí de ação e reação, não sei se entra muito nisso. Mas uma coisa que eu estava também percebendo e vendo também muito em sala de aula é que alunos que de fato têm, né, algum transtorno ou têm algo, né, como dislexia, esses alunos eles acabam se frustrando muito com o processo de massificação da educação que nós temos hoje. Porque a gente massifica, né? Aqui 3 professores que estão dentro da sala de aula, e a gente sabe que a gente acaba massificando. O conteúdo, né? O conteúdo. A gente mudou bastante. Pelo menos assim, vejo que toda essa discussão sobre inclusão e tudo mais ajudou muito a gente a olhar de uma outra forma o aluno. Eu falo isso de coração, porque eu era um professor extremamente conteudista e uma das escolas que eu trabalho até hoje me fez olhar de uma outra forma. E hoje eu sou um outro professor. E agradeço bastante a essa escola, porque é uma escola que abraçou essa questão da inclusão, trouxe a questão da inclusão, e é uma escola que eu vejo alunos se formando no 3º ano muito felizes. Felizes por aquilo que eles conseguem aprender, felizes pelo avanço que eles têm, né? E muitos deles sabendo que eles têm assim, algumas dificuldades ou até mesmo limitações. Agora, tem outras escolas que são mais conteudistas, que olham mais para o conteúdo, que esses alunos são massacrados. E eu vejo que esses alunos, eles tendem, né, a um processo até mesmo de depressão. E como a depressão é um fator, né, é uma doença que é olhada como uma doença do século XXI, né, nesse momento de isolamento social, eu entendo que a gente está sendo muito mais conteudista do que construir uma educação adaptada. Mas é o que dá nesse momento, né? É o que a gente está tentando, né, trazer para esse momento. E aí eu queria perguntar sobre essa questão da depressão. Quais são esses gatilhos que vão aparecendo nesse processo de aprendizagem que levam à depressão desses alunos? Porque hoje a gente tem muitos alunos depressivos. Tem vários gatilhos, bullying,
é um, né? E, então, você ser diferente de alguma maneira, às vezes porque o cabelo é diferente, o tom de pele é diferente, fala diferente, você sofre bullying. E o bullying é extremamente danoso em termos de levar alguém à depressão. O fracasso escolar em si, de você tentar e nunca conseguir atingir aquela nota por conta de repente, ser uma criança que teria alguns dons, mas a escola não vê isso e vê só que tem que aprender e reter conteúdo e aí que acaba tirando nota ruim. Então, assim, o fracasso escolar também vai levar à depressão. O isolamento social em si, nós estamos falando de isolamento social, né? Uma criança que tem o fracasso escolar, ela sofre bullying, por exemplo, ela é isolada dentro da própria escola, mesmo sem estarmos em isolamento social. Então, isolar essa criança, não enxergar essa criança, a gente fala muito em transtornos invisíveis. E algumas pessoas, elas são invisíveis para o olho de outras. Então, aquela pessoa mais quietinha, aquela menina muito tímida, ela acaba sendo invisível para o grupo, né? O aluno que está sempre tirando uma nota baixa, ele vai se retraindo e ele acaba sendo invisível para aquele grupo. E esses são gatilhos de depressão. Então, eu ando muito preocupada com depressão, com essa moçada que está em casa, porque eles vão ficar muitas horas dentro do quarto escuro, sem tomar sol, né, sem se alimentar direito, sem rotina, e isso também pode ser, essa falta de rotina também pode ser um gatilho bem poderoso para depressão, principalmente se já tiver na genética, né? Algumas pessoas carregam na genética várias coisas, né? Não só depressão, várias coisas. Mas se você carrega e você não é exposto a gatilho, pode ser que você passe imune pela vida com aquilo. Mas se você carrega e passa por gatilhos, aí pode aparecer. Entendi. Porque, assim, eu até achei bem interessante essa ideia de invisibilidade do aluno, porque é um conceito que dentro da minha área da sociologia a gente também trabalha, só que daí a gente fala muito da invisibilidade social, né, dos agentes públicos, né, das classes sociais, e é muito interessante como que pega, né, esse conceito da sociologia, ou a gente emprestou da psicologia, e a gente consegue adaptar para entender o ser humano. De qualquer forma, né, todos aqui que buscam, né, entender o ser humano, cada um com as suas ferramentas, né, até ia falar, o Jeff, matemática, mas uma fala brilhante, mas tem uma fala brilhante de matemáticos, né, que trazem esse engrandecimento do ser humano, que a gente vai encontrar, por exemplo, no Renascimento. Não dá para a gente falar que o Da Vinci é só um cara das humanas, porque ele era um cara exatoide. E não dá para a gente também descreditar o William Shakespeare, que fala assim, nossa, que belo que é o ser humano, que é um cara só das humanas, porque ele também tinha uma convicção científica, e aí a gente olhando para a ciência mais exata, né? E aí eu queria trazer uma coisa que eu escutei de uma entrevista na CNN de um antigo professor meu, que é o Leandro Carnal, e ele estava falando muito sobre essa questão da solidão e do isolamento, né? Então, ele estava falando sobre a importância, não sei se daí entra muito nas fases mais novas, né? Então, que o Vareta trabalha com fundamental, eu acho que já entraria já para o médio. E eu falo bastante para os meus alunos isso. Eu falo, gente, sabe uma das coisas mais interessantes para vocês fazerem, exercício mesmo? Já que vocês gostam de ficar no quarto, fica no quarto, mas desliga tudo e deixa tudo escuro. E tenta entender quem que é você, buscar o interior. Porque nesse momento de isolamento, né, em determinado tempo aí do seu dia, a gente vai se deparar com um momento em que a gente está sozinho. E aí é legal a gente fazer um processo de autorreflexão, né? Só que pode gerar uma depressão, né? Uma angústia, não sei, mas acaba sendo muito mais importante esse processo de autorreflexão. E uma das formas que o Leandro Carnal trouxe, que não é nada moderno, não é nada novo, mas é as pessoas buscarem as redes sociais para poderem acabar com essa solidão. Então, é um processo que eu estava escutando, não pode usar muito tal celular e tal, mas também é uma forma de você usar o celular para conseguir ver o seu coleguinha, ver o seu familiar. Então, é uma forma também... E isso que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Essas plataformas que você consegue, né? Eu ensinei minha mãe com 80 anos a fazer chamada de vídeo, porque era a única maneira da gente poder ter contato social com ela e ela não se sentir tão isolada. Exatamente o que você está falando. E eu falo isso para os meus pacientes e falo isso para as crianças.
faça grupos, sim, em salas de reunião e vai conversar um pouco. Isso é muito importante de fazer. A tecnologia, ela é maravilhosa quando bem usada. O problema é que a gente não sabe usar, a gente deturpa e a gente usa mais, né, de uma maneira ruim do que boa. Mas tem muita coisa legal que a gente pode usufruir da tecnologia, né? Inclusive para a gente poder exercitar essa solidariedade, que é o que eu acho que nesse momento de isolamento a gente precisava fazer. Então, aquele coleguinha que está muito sozinho em casa, trancadinho no quarto, convidar ele para uma sala dessa de bate-papo com os outros coleguinhas, com as outras famílias, é uma solidariedade, né? Para não deixar o outro entrar em depressão. Verdade, muito verdade. Professor Vareta, e você que está quietinho aí, escutando, aprendendo bastante, como eu também estou aprendendo bastante, alguma pergunta? Estamos. Todos estamos, com certeza. Eu queria trazer alguma coisa assim. Tem muita gente que até agora está falando que tem dificuldade para se organizar nos estudos, para o que fazer nesse período, e não conseguiu. E se a gente poderia falar que qual seria uma dica principal, ou um fator específico, alguma dica simples que para os alunos que estão perdidos em casa hoje, já depois de um mês de aula, vendo as coisas piorarem para ele, o que você poderia dar de sugestão para esse tipo de aluno para falar, começa a fazer assim que vai começar a abrir um caminho, vai começar a abrir uma luz. Qual seria uma dica? Não sei se uma sugestão. Infelizmente é a velha e boa tabelinha de uma rotina, né? E você pode montar a rotina no Google, né? Para eles que são mais tecnológicos, por que não montar no calendário ali com horário de acordar, horário de estudar, horário de comer? Precisa ter rotina. Não precisa acordar às 6 horas da manhã como estava fazendo antes. Pode acordar 8, 9, 10 horas da manhã, mas montar essa rotina. Vai acordar às 10 da manhã, vai fazer o que às 11, vai fazer ao meio-dia. Outra coisa, voltando para a tecnologia, tem muitos apps muito legais. Tem um app que eu gosto bastante, chama Brain Focus. Ele é super gratuito, não sei se vocês conhecem. Ele é um cronômetro. Então, você bota ali que vai estudar por 30 minutos, 40 minutos, você seta o tanto que vai. Então, ele te fala que hora você tem que começar, que hora você tem que terminar, e aí vem o horário do cafezinho. Aí você para mais 10, 15 minutos. Então, crianças com TDAH, por exemplo, elas precisam trabalhar por 15, 20 minutos no máximo e parar por mais 10, 15 minutos. E fazer vários momentos desse. Então, o app ajuda porque não precisa da mãe falando, tá na hora de começar, tá na hora de parar. Começa a ganhar autonomia usando uma ferramenta tecnológica. Tá? Uma ideia. Tem 2 apps que eu também indico para os alunos. Um é de técnica Pomodoro, só que ele é tudo configurado. Eu conheço o Pomodoro. Tem vários aplicativos. Eu uso um que você configura, quanto tempo você quer de estudo, quanto tempo você quer de parada. E tem um que eu sugiro também, você falou de aplicativos, se chama App Block. Ele bloqueia o uso de outros aplicativos. Então, você fala, eu quero bloquear o uso de Instagram, Facebook, WhatsApp, das 2h30 às 3h30 da tarde. Você não consegue entrar, você tem que entrar nesse aplicativo e desconfigurar ele todo. Eu uso para alguns horários do meu dia para não mexer em rede social. E alguns alunos falam, nossa, aí eu sugiro esse. Eu falo, eu sei que tem para computador também, algo similar, que você bloqueia sites. E acho que a dica volta sempre nessa ideia, né? De você ter uma rotinazinha, tentar... Tem que ter a rotina. Parece assim, parece até tonto de falar isso, né? E às vezes tem que ter rotina por escrito, grudada no armário, para você visualizar e falar, putz, hoje não deu certo a rotina. Eu acho que a gente fala que é tonto, mas é legal. Eu falo que às vezes o sucesso é fazer o óbvio todo dia, né? E o cérebro gosta disso. O cérebro ele fica feliz, ele funciona melhor se ele tiver rotina. Isso é comprovado. A neurociência comprova isso. E mesmo a gente mais velho, com uma autorregulação mais forte, a gente teve uma dificuldade, acho que todo mundo nesse começo de ter uma rotina e ainda passa por alguns percalços de tentar colocar alguma coisa. Até para quem está ouvindo não se sente tão culpado pela dificuldade, acho que todo mundo passa por essa dificuldade e vai se organizando, tirando as arestas e testando. Não, e tem outra, de vez em quando a gente quebrar a rotina também é legal. Precisa você quebrar um pouquinho a rotina, um dia aqui, outro dia ali. Por que não? Você tem que se permitir de vez em quando, né? Não pode quebrar sempre, né? Não pode quebrar sempre. Mas você não pode se chicotear porque, acordei às 9, não acordei às 8 hoje. Tudo bem, acordei às 9 hoje, amanhã eu acordo às 8. Não precisa, né, ficar bravo com você
mesmo. Foi um dia só, né? Não precisa virar hábito, né? Não precisa acabar com a sua rotina aquilo. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de compaixão com a gente mesmo, porque senão a gente daí não consegue seguir o que a gente estabeleceu se a gente é muito duro com a gente mesmo. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. E o legal é montar também essas metas que sejam execuíveis, né? Então, metas a curto prazo, médio prazo, a de longo prazo a gente pode deixar para um outro momento. Exato, eu também acho. Eu acho que não dá para a gente pensar em longo prazo agora. Agora é curto prazo. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer essa semana? O que é possível? Até porque está tudo mudando tão rápido que a gente não tem a menor ideia quando que vai voltar à normalidade, né? E como vai ser a normalidade, né? Que normalidade vamos ter daqui a um tempo? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. O que será a nova normalidade? Vai ser diferente e a gente vai ter que fazer uma limonada suíça do limão. Vai ter mesmo. A gente vai ter que reconstruir algo baseado num terreno arrasado, né? Então, eu acho que... Aproveitando essa fala... E novamente, desculpa, vai passar por um período mais difícil, mais sofrido, até a gente ter essa nova neuroplasticidade, essa nova adaptação e conseguir reencaixar no nosso... Uma coisa que está acontecendo com muitas escolas agora, as escolas estão dando férias para os alunos. Sim. Exato. Como que é isso agora? Férias que ele não pode sair de casa. E ele não tem... A boa parte da preocupação dele seria, eu vou ter que levantar cedo, porque eu vou ter que assistir a videoaula, vou ter que fazer uma atividade depois. Ele não vai ter isso, ele está de férias. Só que é uma férias que ele está isolado. E então, agora? mas aí a gente, assim, os meus pacientes que estão de férias são da rede pública. Então, muito provavelmente, a rede pública resolveu fazer isso. Por quê? Porque não tinha, talvez, recursos tecnológicos para botar os professores online e talvez os alunos também não tenham tanto recurso assim para conseguir acompanhar isso. Então, de novo, né, vamos tomar cuidado com o que a gente está pensando, né? Vamos ter um outro olhar. Eu também não gosto de férias, não é momento de férias agora, mas talvez era o que tinha para o momento, né? Com certeza. Com certeza. É que muitas escolas particulares agora também estão entrando em períodos de férias. Mesmo? Particular eu não vi ainda. Sim. E aí, uma preocupação que eu tenho como educador, nesse momento de férias, na hora que a gente voltar, né? Vamos pensar que vamos ficar de férias agora em maio, mês 5. Vamos voltar, então, junho, mês 6, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses de aulas. Já pensou? Então, eu nem faculdade, assim, eu já trabalhei em faculdade, dando aula em faculdade. Faculdade é semestral, mas a gente não dá 6 meses de aula em faculdade. Cursinho, a gente não... Tem férias de cursinho, também não são 7 meses lá no moleque dando aula no cursinho. E nesse novo caminho, uma preocupação que eu tenho é como que vai ficar a cabeça desse adolescente, dessa criança, que teve férias, mas não teve férias, ao mesmo tempo, e depois são 7 meses de um mundo novo para ele, que ele vai ter que aprender tudo de novo. Então é uma preocupação assim muito grande. Vamos pensar que assim, essas crianças e mesmo a gente vai ter que servir de lição, né, para a gente saber que as coisas mudam, né, que as rotinas de vez em quando, infelizmente, são quebradas por N razões. E tá aí um ensinamento pra gente, né? O que nós vamos fazer? Não sei, mas nós vamos aprender. A gente é super resiliente, o homem é resiliente no seu íntimo. E a gente vai ter que achar essa resiliência e bolar o que fazer neste momento para depois voltar para uma suposta normalidade, que era o que a gente tinha. Que não estava legal, né? Vamos combinar. Verdade. Nesse isolamento a gente aprende muita coisa também, a gente revê muitas coisas, né? Essa semana o Dória montou uma projeção de retorno em aula presencial. Segundo essa projeção, ele estipula que julho, né, a gente volte. Pelas projeções que eu estou acompanhando, aí vem de outras projeções com outros matemáticos, eu não acredito julho, eu acredito final de agosto, começo de setembro. Então... Eu também. Vai depender muito de como a população irá agir nas próximas semanas também. Tem uma cena... E se não vai ter novas aberturas e fechamentos, né? Isso. Eu acho que tem uma foto linda. Mais difícil é que, igual o nosso cérebro gosta de rotina, ele gosta de uma certa previsibilidade, e
E um pouco da nossa ansiedade, eu acho, não, nossa, dos alunos, de todo mundo, é essa total falta de previsibilidade que aconteceu. Tudo aquilo que você no dia 31 pulou as ondinhas na praia falando que ia ser suas metas de ano novo, cara, o negócio virou de ponta cabeça. Então, eu acho que tem estudos de marketing que falam, né, de usar essa previsibilidade. Eu já comentei aqui no podcast que o Uber tem previsibilidade, o iFood sabe quanto vai pagar, quanto tempo demora, esse tipo de coisa. E a gente gosta disso. E a gente perdeu completamente a capacidade de previsibilidade do mundo. Então, eu não sei quando que eu vou fazer tal coisa, eu não sei quando a gente vai gravar um podcast junto ao vivo, sentado, conversando pessoalmente, eu não sei como vai ser os processos de avaliação. Os alunos não sabem, e isso é uma coisa que eu tenho sentido os alunos muito, muito, muito Ansiosos. É por isso que metas curtas, né? Minha meta é para amanhã, minha meta é para daqui 2, 3 dias, é o máximo que eu consigo fazer nesse momento. Não dá para eu pensar como vai ser o Enem, como vai ser o vestibular, eu vou para a faculdade ou eu não vou, né? Não sei. Essa parte é a parte que não só para os alunos, mas para a gente também. Alunos, às vezes, chegam para a gente assim... Jeff, como que me preparo para a FUVEST agora? Eu falo, mano, não sei. Sinceramente. É complicado, né? A FUVEST anunciou essa semana a data da primeira fase, no dia 29, mas a prova vai ser igual aos anos anteriores? A Unicamp anunciou, né, a semana passada, que orientou a banca para rever a prova, para verificar, para ter a noção que talvez os alunos não tenham todo o conteúdo com a profundidade que deveria ter, né? E aí, como que vai ser? Então... E depende de cada curso, né? Eu tenho um laboratório de neurometria dentro da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Como que faz com um aluno de Educação Física sem aula? Nossa. A parte teórica tá, mas e o resto? Fica complicado, né? Mas eles estão tudo online, tá funcionando. Tudo que tem laboratório, cara, pessoal da saúde, laboratório de anatomia. Pois é, a gente faz muito de coleta de dados, a gente parou de coletar tudo, aí os artigos todos param, tá tudo parado, não tem o que fazer. Não, e uma pergunta assim, eu não vi isso, eu posso estar sendo total ignorante, se alguém sabe, por favor, me responda. Vamos supor que chegue lá em novembro para o vestibular com esse clima que está ainda com o perigo do Covid ressuscitar. Vai fazer prova com 40 negros numa sala só? Pois é. Então, eu ia falar sobre isso. A discussão do Enem ontem na TV, né? Eu vi uma discussão sobre o Enem ontem. A Alemanha, que é um país na Europa que está bem mais avançado com o processo de abertura e tudo mais, esse mês a Alemanha promoveu os testes finais dos alunos. Tem uma foto maravilhosa. É uma foto de uma sala de aula, os alunos fazendo prova, e eles estão separados por um raio de 2 metros, acho que 1,5 metro. A gente vai aplicar no Maracanã, o Enem. Exato, então não tem como. Entendeu? Não, eu tô falando brincando, mas eu não duvido que a gente tenha que ter outras possibilidades, um maior número de salas, usar alguns outros espaços para que consiga garantir isso. Eu falo zoando, igual eu falo sempre, mas é com fundo de verdade, porque eu vi essa foto aí, que eram os alunos no... Eu vi também, é muito legal. A foto é muito bonita. Só que o alemão, ele fica a 2 metros bonitinho, né? Bota um monte de brasileiro. Que vai abraçar, vai beijar. Vocês viram a fila dos ovos de Páscoa? Eu fiquei louca. Eu saí para ir no supermercado, passei na frente de uma loja de chocolate, a fila de ovo de Páscoa. Eu falei, não é possível que comer um ovo de Páscoa é mais importante que a própria saúde e a vida, né? E todo mundo grudado na fila do ovo de Páscoa. Uma doideira. Bom, infelizmente estamos chegando no final do nosso episódio, gente. Papo delicioso, muito bom aprender aqui com a doutora Viviane. Queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que não só eu, mas o Vareta e o Walter aprendemos muito, e quem está nos escutando, quem está nos vendo também aprendeu bastante. A gente agradece demais. Tá, doutora Viviane? Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Adorei conhecer vocês. Adoro ficar no meio de jovem. Como falei, eu fico lá no pessoal da educação física. Eu sou formada em educação, só tinha mulher e velhinha, né, na minha época de graduação. Agora, no meu mestrado, é gente jovem lá da educação física, eu adoro. Então, fiquei super feliz com o convite. Vocês são extremamente inteligentes. Foi um papo super instigante. Agradeço muito. Viu? 2 coisas. Eu fiquei feliz pelo jovem. Estou comparando a mim, Bruno. E ninguém vai embora, nenhum convidado, sem antes deixar uma dica cultural. Indicação de um filme, de um livro, de um documentário,
alguma coisa para a gente indicar para a galera que tem a ver com o que você falou ou que você acha legal, aberto. A gente sempre pede uma dica cultural aí, até porque a gente está bastante em casa, é sempre um bom tempo para assistir um bom filme, um bom livro. Posso começar? Eu não vou dar uma dica específica de alguma coisa, mas uma coisa geral. É o seguinte, como a gente está com muita exposição à violência, à melancolia, à depressão, a minha dica é assistam coisas leves. Vai assistir uma série, pega aquela série que escorre mel na televisão, sabe? Nada de violência, nada de briga, nada de... Como é que é o filme Essa na moda é a que tá minha todo mundo dica. falando Não que chora veja quando muito assiste? jornal, só o necessário, né? Notícias não é bom. Então, assim, a gente precisa ficar leve nesse período. Essa é a minha dica. Perfeito, muito obrigado. Professor Walter, muito obrigado pela presença hoje. Obrigado, Jeff. Obrigado, Viviane, mais uma vez. Muito feliz, o programa ficou sensacional. Paretinha, obrigado, hein? Valeu, Vivi. Valeu, Jeff. Valeu, Walter. Saudade de a gente poder se encontrar para queimar uma carne. Logo, se tudo der certo. De novo, muito obrigado, Viviane, a gente agradece. Gente, não esqueça, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, principalmente para aquela galera que está vivendo essa fase diferente. Passe para os pais, para os irmãos, para os tios, para os avós, para todo mundo. Assinem o canal e sigam a gente no Instagram, que tem aqui o contadozinho de todo mundo embaixo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.